Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da nossa ovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Mas Marcos, velho. Estamos iniciando esse vídeo através desse som que você ouviu. Com certeza você nem precisa ver o vídeo que você já lembrou. Você está no canal Fora do Portão, eu sou o pastor Marcos Xavier do Pandeiro. E eu gostaria que você se inscrevesse neste canal, deixasse o seu like aí e também acionasse o sininho aí para que ao conteúdo ser colocado nessa plataforma, você viesse a ser avisado de imediato, tá bom? Com isso o YouTube vai estar reconhecendo esse canal, isso aí vai estar sendo viralizado, multiplicado e a obra de Deus vai estar sendo feita, tá bom? Lá vem o Marcos. Então eu queria nesta hora estar meditando com você aí. Nós vemos que este vídeo viralizou há 6 anos atrás. Se eu não me engano, dois garotos aqui do sul. E é o Marcos, né, que desceu no carrinho, e o seu amigo o Leandro. Que os dois são parentes, se eu não me engano. E estava na casa da avó Sovelina, lá passando as férias. Lá tinha um morro, né? Qual de nós moleques, piá aí, garoto aí, que já não desceu com carrinho rolimã, que não brincou. E eu tive essa ideia hoje quando a minha esposa teve um sonho. Tava eu e a minha irmã e ela. E nesse sonho que ela teve, ela tinha visto a gente de carrinho rolemã, já adulto, mas nós três de carrinho rolemã ali, né? Viajando de carrinho ali. E eu pensei assim, poxa vida. E ela não sabia que eu tinha tido esse desejo de fazer um vídeo com palavra concernente ao Marco, né? Lá vem o Marco velho, não é verdade? E coincidentemente, eu creio que até uma cristocidência ou jesucidência, não sei como você prefere chamar, eu também me chamo Marcos também. E eu quero falar também sobre um outro xará aí nosso aí, o Marcos da Bíblia, não é verdade? O Marcos da Bíblia. E nós vamos estar aí relatando aí algo sobre ele aí. E assim como foi no caso do Marcos lá e o Leandro, note que o personagem principal era para ser o Marcos, mas o narrador, quem fez a narração, a narrativa, ficou mais famosa do que quem estava no carrinho. Tanto é que nem precisou eu colocar o vídeo aí, você só ouviu, né? E você já sabe do que se trata. Isso é a simplicidade. É isso que Deus quer que nós entendamos, que nós falamos a língua do povo. Por que esse vídeo alcançou milhões e milhões de pessoas, viralizou? Bateu recorde de visualizações no YouTube. Porque é algo simples. É algo que fala a língua do povo. Jesus, ele veio pegando uma ovelha. Ele veio pegando um menino. Ele veio falando assim, quem não for igual a um menino não vai ter no reino dos céus. Falando das ovelhas que se perderam. Ele falava das dracmas. Ele falava da botija de azeite. Entendeu o que eu estou dizendo? Da lâmpada com azeite. Então ele veio com palavras simples. Ele não veio com dificuldade, falando de palavras eruditas. Ele não veio com muita pompa. Ele veio na simplicidade, porque o evangelho é simples. Se ele quisesse ser, por exemplo, tão assim, expert, falando difícil, palavras, né, palavras bem colocadas, ele não teria deixado o céu, que ele é rei lá, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele deixou a sua coroa de glória e veio para a terra para nascer, não na mansão, ele nasceu na elite, ele nasceu no Batel aqui em Curitiba, ele não nasceu no Morumbi em São Paulo, ele não nasceu no bairro Marzico de BH, ele não nasceu no Jardim dos Estados, em Poços, ele não nasceu em Minas, nem em Poços de Caldas, ele não nasceu no Leblon, né, no Rio de Janeiro, mas ele nasceu aonde? Ele nasceu lá em Belém de Judá, pequeno entre as milhares, segundo diz em Miqueias 5:2, que se cumpriu em Mateus. É assim que aconteceu com Jesus. Ele veio na simplicidade, entendeu? E ele nasceu através de um casal pobre, uma jovem camponesa judia chamada Maria e um trabalhador braçal, era carpinteiro, chamado José. Esse foi o casal que ele veio, entenderam? Então nós vemos o quê? Quando a Bíblia fala de Marcos, eu queria já começar com Timóteo, segunda carta de apóstolo Paulo, a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Lá diz assim, só Lucas está comigo, toma Marcos e chama ele para o ministério. Chama Marcos,
porque ela é útil para o ministério. A primeira mão, para você que talvez não tenha assim um conhecimento bíblico, você pensa assim, mas o que tem a ver esse texto, né? Mas se você for um pouco curioso, se você for estudar um pouco sobre isso, você vai ver ali, se você voltar atrás, entendeu? Der ali uma macharré e voltar atrás do tempo ali, o que vai retroceder o tempo ali? Você vai começar a ver a origem de Marcos. Nós vemos Marcos ali em Atos 4, a partir do versículo 36, ele sendo chamado de o cooperador de Paulo e o cooperador de Barnabé. A Bíblia diz assim, que Marcos era sobrinho de Barnabé. Ele era sobrinho de Barnabé. Ele tinha uma afinidade com Barnabé. Barnabé, se você não sabe, lá em Atos 9, versículo 26 e 27, foi o primeiro homem de Deus que ajudou Paulo. Ninguém queria ficar perto de Paulo, porque Paulo era perigoso. Porque Paulo perseguia. Se você ler Atos 8, por exemplo, Atos 7, se você ver o que Paulo fazia lá em Atos 8, ele entrava nas casas, ele arrastava as mulheres das casas, os cristãos, ele perseguia a igreja de Cristo. Em Atos 8, Atos 9, ele saiu com uma carta para ir perseguir a igreja, achando que ele fazia aquilo para Deus. Entendeu? Paulo era bem bitolado mesmo, no sentido assim, tradição farisaica. E nós vemos o que acontece ali. Quando ele se converte, ele era tão perigoso que ninguém acreditava na conversão dele. Tanto é que, se você ver lá em Atos 9, se eu não me engano, 17, ou 15 ou 17, quando Ananias é enviado por Deus para pregar para Paulo tinha ficado cego por milagre divino. Deus cegou ele para que ele entendesse a graça dele. Quando Ananias chega lá, a Bíblia diz assim que ele falou, irmão Saulo. Ele nem conhecia ele direito, mas já falou, irmão Saulo. Entendeu? Então nós vemos a palavra de Deus ali, e quando ele começa a ministrar para Paulo recebe o Espírito Santo e há uma conversão na vida de Paulo. Após isso, já em Atos 9 ali, por volta do versículo 26, Paulo vai até os irmãos, vai até a igreja, vai até os discípulos, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, ele vai até os primeiros ali. O que acontece? Ninguém quer receber ele, todo mundo com medo, ninguém queria ficar perto de Paulo. É igual um bandido de alta periculosidade que sai de um presídio de segurança máxima, bate na porta da tua casa. Será que você vai querer recebê-lo? E assim por diante. Nós já passamos por um caso assim, em Mogi das Cruzes. Ainda não tinha demolido o Carandiru, e um bandido do pavilhão 9 lá se converteu no nosso meio e foi para a nossa igreja, lá em Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Ele chamava-se Marcelo e o vulgo dele era Rali. Ninguém queria ficar, porque ele já tinha matado gente. Ele já tinha matado policial, já tinha matado pessoas. Todo mundo cismado com ele. E eu e minha esposa Carmen, recebemos ele em casa. E ali ele passou a ser um pregador da palavra de Deus. E nós íamos para o culto junto. E como eu vi Deus usar Marcelo? Tinha noite que nós acordávamos, ele estava do lado da nossa cama com ele era loiro, do olho bem azul, aquele olhão dele azul olhando pra gente ali, e nós, e agora, o que ele vai fazer com a gente? E falava, pastor, eu queria um peixe, queria comer alguma coisa. Então, entendeu? Então nós já tivemos essa experiência de conhecimento próprio, e há pessoas que são tão terríveis no mundo, que quando se convertem, até o crente duvida. Entendeu? Até o crente fala assim, será que é verdade? E isso aconteceu com Paulo. As pessoas ficaram ali preocupadas, que negócio que é esse? E foi Barnabé que o ajudou. Pegou ele pela mão, não, Deus está com ele, gente, ele converteu de verdade, ele recebeu o Espírito Santo, Jesus é na vida desse homem. E por causa de Barnabé era tão respeitado, Barnabé surgiu ali, em Atos 4 ali, ele era chamado de José. O nome de Barnabé quer dizer a consolação, ou seja, aquele que dá apoio, aquele que consola, entendeu? Aquele que está junto. Então nós vemos ali que Barnabé era rico, viu? Ele era nascido em Chipre. Ele tinha condições financeiras. Tanto é que ele vendeu uma herdade. A Bíblia diz lá em Atos 4, os últimos versículos de Atos 4, que ele vendeu aquela herdade e ele doou aquilo para a obra de Deus, para a obra missionária, para que Deus viesse ali ajudar os homens e mulheres de Deus que faziam a obra naquela época. Quando eles se unem, os dois, eles começam a falar do amor de Deus, eles vão até um concílio, o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, o concílio de Jerusalém. Lá teve um debate lá, estava tendo
uma briga lá, tava tendo o negócio tava sério lá. Por causa do quê? Homens cheios de Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens como Tiago, o próprio irmão de Jesus, né, biologicamente falando, né, por parte da mãe de Maria. Lá estava, por exemplo, João, lá estava Pedro, os apóstolos estavam ali. E estavam tendo uma discussão sobre doutrina, sobre o que ia cobrar do povo. Se ia pedir para o povo tudo o que pedia no judaísmo ou não. Aí teve um concílio ali. Pedro toma a palavra, Barnabé e Paulo também tomam a palavra, e por último, Tiago também toma a palavra, e termina com Paulo e Silas, e há um acordo ali, e o acordo foi esse: não vai ser cobrado o judaísmo desse povo, a não ser que se abstenham do que contém sangue, do que é sufocado, que se abstenham do que é sacrificado a ídolo, e que também se aparte da fornicação. E é isso que nós queremos para esse povo, e foi conseguido isso. Depois desse concílio, ali, no capítulo 15, a partir do versículo 36 até o 40, inicia-se ali um chamado ali, uma obra ali diferenciada iniciada ali. A Bíblia diz assim, que lá em Atos 13, havia ali Lúcio, havia ali Manaém, estava ali Barnabé, e estava ali, se eu não me engano, Lineu, se eu não me engano, Lireu, um negócio assim. A Bíblia diz que os 4 eram profetas e também doutores. Barnabé, irmão, além de ser um homem conceituado, de bom testemunho, um homem respeitado, de peso, Barnabé, além de ser amoroso, além de ser compassivo, além de ser solidário, Barnabé ainda era um profeta e também um doutor, um dos doutores. Eles oraram, consagraram, jejuaram, buscaram a Deus, e o Espírito Santo de Deus mostrou para eles que eles tinham que enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Foi aí que Barnabé levou junto o seu sobrinho, João Marcos, mais conhecido como Marcos. E o que acontece com Marcos? A Bíblia diz assim que eles fizeram a obra de Deus. Saíram dali, eles estavam na Antioquia. A primeira obra missionária iniciou-se na Antioquia. Da Antioquia tinha uma cidade a 25 quilômetros. A 25 km, nem meia hora de viagem, 20 minutos, eles estavam lá. Nos veículos de hoje, lógico, naqueles tempos não. A distância ia ser maior, camelo, a pé, ia demorar mais um tempo. Mas eles estavam a 25 km de lá, era próximo dali. E eles foram para uma cidade chamada de Seleucia. Seleucia é uma cidade que levou o nome do general de Alexandre o Grande, Seleuco. Por isso que ela chama Seleucia. Pregaram a palavra de Deus ali ficava próximo ao litoral, do mar Mediterrâneo, desceram até o porto e de lá foram de navio nas águas praianas até Chipre, a terra natal de Barnabé. Chegando lá, chegaram em Salamina. Em Salamina pregaram o evangelho ali e Deus levou eles até a capital. A capital não era Salamina, a capital era Pafos. Lá em Pafos estava o governador, lá em Pafos estava o procônsul. O líder daquele local chamava-se Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo tinha ouvido a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que ele estava se convertendo. E junto com ele estava Elimas, o encantador, chamado de Bar Jesus, porque todo líder havia do lado dele um bruxo, um mago, uma pessoa que mexia com magias, entendeu? Para poder encantar e para poder fazer sinais e para poder direcionar aquela pessoa, vai para lá, vai para cá, para poder comandar. Todo líder tinha um bruxo do lado dele. E quem era o bruxo, quem era o mago, quem era a pessoa que fazia essa parte espiritual da vida de Sérgio Paulo, quem era? Era Elimas, o encantador. Quando ele viu Paulo pregar para ele, e começou a ver que Paulo e Barnabé pregar para ele, estava se convertendo juntamente com Marcos ali, ele se levantou contra Paulo. A Bíblia diz assim que Paulo o repreende. E quando Paulo o repreendeu, Deus fez que ele ficasse cego. E ao ele ficar cego, diz a Bíblia que o procônsul Sérgio Paulo acabou se convertendo definitivamente. Saindo dali, eles foram para uma cidade saíram daquela ilha ali. Se você não sabe, Chipre era conhecida como a cidade das árvores, das madeiras. O mercado, a comercialização de madeira ali era muito grande. E mais ainda, Chipre era cheio de cobre, caríssimo. E o dinheiro, o PIB dali era alto, o produto interno bruto dali era alto. Era a renda per capita de pessoas, a renda por cada pessoa ali era alta, era um lugar próspero, e havia ali uma deusa, e uma deusa ali, era chamada de a deusa Vênus, que estava ali, que dominava Pafos, e
E havia ali uma idolatria terrível contra ela. E Elimas, com certeza, o Bar Jesus, servia a essa. Quando Elimas caiu, que era o principal líder daquela heresia, daquela seita, caiu. E quando o procônsul se converte, o governador se converte, o evangelho entra de vez em Chipre. E Deus muda a história de Chipre através de Paulo, através de Barnabé, através de Marcos. Eles saem dali, pega de novo o barco e vai até a cidade de Derbe. Quando chega lá em Derbe, na Panfilha, a Bíblia diz assim, que nesse instante, Marcos resolve sair, resolve ir embora e resolve não ficar mais com eles. E Marcos retorna para Jerusalém. Passado um tempo depois disso, Paulo e Barnabé continuam pregando o evangelho e eles decidem, lá em Atos 15, eles decidem de ir para as missões. Mas quando Barnabé diz assim, olha, vamos levar Marcos junto, eles não levam Marcos, por causa de Paulo. Houve uma contenda, a Bíblia diz assim que houve uma contenda mesmo, houve um desentendimento severo entre eles, e não chegaram em acordo. Tem hora que homens de Deus, tem hora que mulheres de Deus, tem hora que mesmo sendo profetas, tem hora que mesmo sendo missionários, pastores, pessoas cheias de Deus, não vão chegar em acordo, porque são seres humanos. É cheio de Deus, mas não é Deus. É cheio do Espírito, mas não é o Espírito. É cheio de Jesus, mas não é Jesus. Só Jesus é perfeito. Só Deus é perfeito. Só o Espírito Santo é perfeito. Entendeu? Então eles resolveram se separar. Deus continuou usando Paulo e Deus continuou usando Barnabé. Só que aí Paulo levou consigo Silas. Entra Silas agora na área. Entra Silas agora na história. E Paulo e Silas vai para Cilícia, vai para o outro lado. Barnabé abraça Marcos e aposta na chamada de Marcos. Assim como ele apostou um dia na chamada de Paulo. Esse mesmo Paulo que agora não estava aceitando mais Marcos, por causa de uma decisão errônea de Marcos, porque Marcos os abandonaram em meio a uma missão. E Paulo agora, guardando aquilo no coração, triste com aquilo, não queria saber de Marcos junto com eles mais. Não, Marcos eu não acho certo. Ele se separou do melhor amigo dele por causa disso, pra você ter uma ideia. Como o negócio estava sério. Barnabé abraça Marcos, o mesmo Barnabé que outrora abraçou Paulo e leva ele de volta para Chipre. E de lá eles continuam a obra em Jerusalém e Deus faz uma grande obra. Passados os anos, já no final da vida de Paulo, quando Paulo está na sua segunda prisão, a Bíblia diz assim, que lá em Timóteo 4, versículo 11, ele diz assim, ele começa a reclamar a partir do versículo 10, ele fala de Demas, o latoeiro, ele começa a falar lá de pessoas que o abandonaram por causa que estavam amando mais o presente século, ou seja, pessoas que o deixaram porque amaram mais o sistema do homem, o governo humano, do que o governo de Deus, trocaram o reino de Deus pelo reino do homem. Ele falou assim, mas Tito tá na Galácia, tá em Dálmata, melhor falando, né? Tá na Dalmácia, né? Tito está na Dalmácia, o outro fulano lá está na Galácia, né? Não culpou todos, mas a maioria ali tinham abandonado porque negaram o princípio genuíno da missão cristã, da palavra de Deus. Ele foi mais Lucas é o médico, né? Lucas, o médico, Lucas está comigo. O mesmo escritor de Atos dos Apóstolos e o escritor do Evangelho de Lucas. Lucas está comigo. Mas chama Marcos. Olha só, ele lembra. Chama Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Chama Marcos, chama. Toma-o. Ele chega, lá na corrigida, ele fala assim em Timóteo 4:11. Toma Marcos e traz ele para o ministério. Por isso eu comecei esse vídeo lá, vem o Marcos. Imagina a hora que o Marcos começou a chegar. Imagina a hora que ele chegou. Imagina a alegria quando ele ouviu falar, sabe, Paulo era o principal discípulo, era o apóstolo mais referendado, era a pessoa que as pessoas mais admiravam naquele tempo, como é hoje, né? 3 epístolas na Bíblia, Paulo escreveu, recordista de livros na Bíblia. Como Deus usou Paulo? É impossível você falar de doutrina, ensinar a igreja, se não falar de Paulo. É impossível. Para você ensinar a igreja, tem que citar Coríntios, é Paulo. Filipenses, é Paulo. Tem que citar Efésios, é Paulo. Tessalonicenses, é Paulo. Tem que falar de Romanos, é Paulo. Timóteo, é Paulo. Tito, foi Paulo que escreveu. Tem que falar de Filemão. Tem que falar de Gálatas. Tem que falar de Efésios. Você tem que falar de... Entendeu? Tem que passar por Paulo para doutrinar a igreja de Cristo.
Entendeu? Então imagina a importância. Marcos agora chega numa. Imagina o Marcos descendo, como aquele Marco aqui no vídeo, né? Descendo o voo da vossa Avelina, né? Imagina o Marco correndo. Lá vem o Marco, lá vem o Marco. Tá com aquele pau, Marco. Paulo te chama, porque você é útil para o ministério. Lá vem Marco. Ei, Marco, velho. Entendeu? Chegou o Marcos. Chama Marcos, porque ele é útil para o ministério. E Marcos ainda dá Paulo ainda dá outra recomendação para esse Marcos. Na onde? Lá em Colossenses 4:10. Paulo fala, olha, acerca de Marcos, recebe ele, hein? Que ele seja muito bem recebido. Aleluia. Eu recebo, mas também quero que vocês os recebam. Deus manda te falar que quem não te recebe vai te receber. Vão mandar chamar o Marcos, viu? Pode ficar em paz. Quem não te queria vai te querer. Porque Deus manda te falar esse martelo de Deus pra tua vida aí, ó. Essa palavra pode dizer, eu não sei se é logos pra tua vida ou se é rema. Mas Deus manda te falar pra você. Deus manda te falar. Não é Paulo que chama Marcos, mas é Jesus que chama Marcos. Não é Barnabé que ajudou Marcos, mas é o Espírito Santo que ajudou Marcos. Chama Marcos, porque ele é útil para o ministério. Lá vem o Marcos. Deus te abençoe. Faça parte do canal, se inscreva e acione o sininho. Fique na paz, amém?